Nação palmeirense, ótima notícia, né? Nessa manhã de quarta-feira. O Palmeiras, que a pressão vem grande por reforço, né? Principalmente para um atacante. E dessa vez, agora o Palmeiras tomou uma decisão importante, né? 149 milhões por Vitor Roque. Notícia que chega para agradar. A gente sabe que o torcedor palmeirense estava esperando uma notícia dessa, uma notícia de um jogador que chegasse, né? Vestisse a camisa, que chama a responsabilidade. E principalmente o cara que é jovem, um cara que é promissor, um cara que é dado como muitos, é o cara que vai vestir a camisa 9 da seleção brasileira. Então não teria melhor hora, né? Para ele chegar no Palmeiras, a gente espera que chegue, que faça a diferença. É um cara que, como eu falei, é jovem, jamais já tem uma experiência na Europa, jogou no Barça, no Betis, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que chega para somar, chega para ser titular e chega para chamar a responsabilidade, né? Vamos acompanhar as reações aqui. Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? Ao canal UOL Sport e ESPN Brasil. O link está aqui na descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram aí no final do vídeo, pessoal. Eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Mercado da bola do Palmeiras. E o Palmeiras deu mais um passo na contratação do Vitor Roque. Não sei se ele vem, mas pelo menos está se aproximando. Isso porque o empresário do jogador viajou para a Espanha para tentar resolver essa situação. Está conversando com o Barcelona, o Betis precisa liberar o atleta, já que hoje ele atua pelo Betis, está emprestado pelo Barcelona. Mas parece, PVC, e aí você que vai me dizer se entre Palmeiras e Barcelona já está tudo certo. 25 milhões de euros. Acertou o valor, então. 25 milhões de euros, está acertado o valor. A Alícia provocou a gente hoje na pauta, trazendo a informação que estava circulando de que tinha esquentado a negociação. Eu tinha informação de que eram 24 milhões de euros o que o Palmeiras oferecia e que o Barcelona pedia 27 mais bônus. Essa era a informação até o sábado. Fui atrás da história e a informação que eu tive hoje no final da manhã foi: o negócio é 25 milhões de euros. 25 milhões de euros. Ponto. Então tem um ponto pacífico. O que não é resolvido? O Betis não quer liberar o Vitor Roque. E tem uma questão do Vitor Roque que é a Conference League, porque o Betis ainda está na Liga Conferência. O Betis ganhou de 3-0 do Ghent na Bélgica na semana passada. O Vitor Roque não jogou. Ele não jogou em parte porque ele chegou atrasado para a viagem e não jogou. A última vez que o Vitor Roque foi titular foi no dia 25 de janeiro. De lá para cá foram 5 jogos, ele jogou 39 minutos. Então ele não está feliz com a quantidade de minutos que jogou. Nesses 2 últimos jogos ele jogou 0 minutos contra o Ghent e jogou 8 minutos contra a Real Sociedad. E aí a frase que eu ouvi foi o seguinte: 25 milhões de euros. O negócio é um negócio de 25 milhões de euros. O Palmeiras vai comprar por 25 milhões de euros e depois, se quiser vender, vai vender por 60. O Palmeiras vai comprar por 25 milhões de euros e vai vender por 60. Pode apostar que é isso que vai acontecer. Vai ter um retorno esportivo e depois do retorno esportivo vai ter um retorno financeiro. Só que tem que liberar o Betis. Então, o que pode acontecer para bancar o negócio? Se o Vitor Roque jogar contra o Ghent e jogar contra o Getafe no domingo, o cenário é, o Vitor Roque vai se sentir valorizado, vai entender: o cara precisa de mim, eu vou ficar aqui, tenho contato com os caras. Se o Vitor Roque não jogar, ou jogar 10 minutos contra o Ghent, 5 minutos contra o Getafe, o cara vai dizer: bicho, então me libera, né? Você não quer contar comigo, então me libera. Isso garante a liberação? Não, não garante. Mas qual é o grande ponto? Entre Palmeiras e Barcelona há o consenso do valor. Só que a operação é tríplice, então tem que convencer o Betis a liberar. E isso vai passar muito pelos 2 próximos jogos. O Palmeiras quer o Vitor Roque para estrear na Libertadores na primeira semana de abril. O Palmeiras confia, mas o Palmeiras sabe que não... Frase que eu vi no Palmeiras hoje de manhã. Não depende do Palmeiras. Ou seja, depende do Barcelona, do agente do jogador e do Betis para conseguir a liberação. Aí, fechou 25. A própria presidente Leila Pereira, ela deu entrevista dizendo: se depender de mim, tá tudo certo para ele vir, mas depende de terceiros, depende do empresário, do atleta, do clube. Então, se não depende totalmente de mim, eu não tenho como garantir, mas por mim, ele viria. A gente tem números do Vitor Roque aí na tela para vocês. Vitor Roque,
19 anos, jogador muito jovem. Na atual temporada pelo Betis, 31 jogos, 7 gols. E pelo Barcelona, 16 jogos e 2 gols. O último jogo dele foi no último ano dele no Atlético. 45 jogos, 21 gols e 7 assistências. Estão aí alguns números do Vitor Roque. O Alicia, a gente já debateu aqui bastante, né, sobre a importância do Vitor Roque, o quanto ele poderia contribuir para esse ataque do Palmeiras, já que vem sendo de fato aí o setor ofensivo uma lacuna nesse time. É um time que vem com muitas dificuldades de ser eficiente, efetivo ali na frente, colocar a bola para dentro da casinha, né? Essa é a verdade. Então, eu imagino que ele iria contribuir bastante. Mas dentro do que o Palmeiras tem hoje, que vem jogando aí com o Flaco ganhando mais uns minutos, voltando a ter um pouco mais de moral com o técnico Abel Ferreira. Será que o Abel, que vem numa situação difícil aí com o Palmeiras nesse início de ano, Palmeiras correndo o risco de não se classificar no Campeonato Paulista para o mata-mata, daria para ele explorar um pouco mais com o que ele tem? Ou só chegar no Vitor Roque mesmo e um jogador grande, assim, de um camisa 9 mesmo, para chegar e jogar para resolver esse problema do ataque? Luiz, eu até escrevi sobre isso ontem na coluna, né, questionando o que falta ao Palmeiras. Eu acho, primeiro ponto em relação à sua pergunta, o Palmeiras tem jogadores para jogar mais futebol do que está jogando este ano. O elenco do Palmeiras tem falhas, tem buracos, precisa ser reforçado se o Palmeiras quiser disputar títulos esse ano, mas não é um elenco para sofrer como tem sofrido no Campeonato Paulista. Segundo ponto, o Vitor Roque é um jogador que traz muita esperança à torcida, muita esperança ao Palmeiras de ser esse jogador, né, esse fazedor de gols, esse 9, esse centroavante, esse cara que põe a bola para dentro, que o Palmeiras não tem, né, não teve nas últimas temporadas, né, pelo menos nos momentos importantes não pôde contar com um jogador capaz de fazer isso. O Flaco Lopes não tem sido esse atleta, né, de novo no jogo contra o São Paulo acabou perdendo oportunidades. A minha única questão em relação ao Vitor Roque a gente está falando de uma contratação gigantesca, de um jogador que tinha um potencial que não virou na Europa. A gente está falando de o Palmeiras investir quase 150 milhões de reais num jogador que é reserva no Betis. A gente não está falando que o Palmeiras vai trazer um cara que é titular, está matando a pau no Betis, ou mesmo que fosse num outro clube intermediário de Europa que estivesse voando. Ele não está. Qual que eu imagino que seja o investimento, a aposta? Que ele pode ser um Gabigol, por exemplo, né? Não seria o primeiro, não será o último jogador que não deu certo na Europa, volta e no Brasil se torna muito daquilo que se esperava que ele fosse. Então, fico só com essa ponta de dúvida em relação à qualidade do investimento no Vitor Roque, porque é muito alto e neste momento ele não está entregando. Nada impede que ele chegue aqui e mostre todo aquele futebol que a gente imaginava que ele demonstraria na Europa quando saiu do Brasil ainda muito jovem. Então, e não tem muitos jogadores desses no mercado, né? A janela está se fechando rapidamente, a gente tem aqui 10 dias para o fechamento da janela, não tem muitos jogadores disponíveis, mas é um investimento muito alto em um jogador que não está rendendo na Europa. Pode render aqui, deve render aqui, potencial ele tem. Mas não é aquela aposta certeira do cara que está entregando tudo e vai chegar aqui, é só plugar e funcionar. Né? E a torcida do Palmeiras recentemente teve algumas decepções com contratações que vieram com muito alarde e não deram certo. Né? Mas nesse momento está agarrada na esperança de o Vitor Roque ser esse grande nome antes do fechamento da janela para poder jogar a Libertadores desde o início, né, o Brasileiro praticamente desde as primeiras rodadas e já chegar no Mundial com ele incorporado ao elenco. Parece que só é contra o Palmeiras. E aí tem que ter esse olhar, entendeu? O CBF olhar. Vamos falar o português, claro. Que quem joga, todo mundo aqui joga futebol e joga em sintético e jogou em campo gramado. Tá todo mundo aqui, todo mundo aqui. É igual? Não. Eu tô perguntando pra gente, pros câmeras, é igual? Não, não é igual. Todo mundo aqui que jogou sabe, e os profissionais também sabem. Muda tudo. Muda o apoio do campo, muda os apoios dos jogadores. Mudança de direção, bola, quicar da bola, muda tudo. É completamente um outro esporte. O sintético é até diferente do outro, já. É diferente. Existe o sintético, por exemplo, do Botafogo. Eu nunca vi ninguém reclamar, né? Tem um sintético também do Atlético Paranaense. Só uma coisa, os melhores gramados do Brasil, eles são
híbridos. Sim. Pacaembu, Arena Barueri também. O melhor gramado do Brasil é do Corinthians. Pacaembu é O melhor sintético. gramado do Corinthians. O do Corinthians é Curitiba misto é muito também. bom. Sim. Não por acaso a seleção vai pegar para jogar em Curitiba. Queria jogar na Neoquímica Arena, mas não tem data. Você vai salvar 3 ou 4 gramados só no Brasil também, Edu. E a Então, Neoquímica Arena, que é mistura também, né? São 20% sintético e Isso. tal. O que é diferente? É um futebol diferente? É diferente. Então você imagina você jogar numa grama diferente daquilo que você está acostumado no dia a dia. Você tem que mudar todos os seus movimentos, a biomecânica é outra. E em termos de futebol profissional, é o seguinte, a velocidade dos jogadores profissionais totalmente diferente dos jogadores de várzea, é diferente o domínio, é diferente a força que você coloca para jogar futebol, é uma profissão, não é uma brincadeira de final de semana, então tem um choque, o choque é muito mais grave, tem o desgaste do jogo, tem uma série de outros fatores. Pois bem, pontuando, acabou, esse é o discurso de campo, é diferente. Vamos agora para o que interessa. E aí eu não estou defendendo, né? Eu acho que são vários pontos que precisam ser discutidos. O futebol brasileiro. O primeiro que a gente tem que discutir, calendário. Porque se você melhora o calendário, você não tem jogos repetidos no mesmo campo várias vezes. Então o campo, você consegue recuperar o campo. Isso é um ponto. Segundo ponto, as grandes arenas que foram construídas já pensando em shows, em arena comercial, multiuso. Não, por que o Palmeiras? O Palmeiras tinha um gramado natural, tinha problemas quando tinha shows, né? Então por isso que ele optou, por causa da reclamação, que não conseguia jogar, o gramado ruim e tal, e optou-se, né, por colocar o gramado sintético. Ponto. Como é que foi feito o estádio do Palmeiras? Todo mundo sabe aqui. Né? A W Torre fez o contrato lá, mas só que eu vou utilizar o estádio durante tantos anos, o estádio eu também vou utilizá-lo. Né? E a gente tem que jogar as coisas bem ali para que todos possam entender. Os outros gramados também. O Atlético Mineiro está optando pelo gramado sintético porque viu que o ano passado o gramado foi um desastre. O custo, às vezes, para você implantar o campo sintético é alto, dependendo da qualidade, dependendo do esquema que você... do tipo que você quer colocar, mas você coloca uma vez só, diferente do gramado sintético. Do gramado natural. Eu falo porque o estádio San Siro, na Itália, tinha muitos problemas, eu convivi com isso e existia um debate muito grande naquilo. É muito caro. Por quê? Porque você tem que refazer o gramado, quando você tem um número de jogos altíssimos, como nós temos aqui. Quando você tem número de shows, como nós temos aqui, em determinados campos, não são todos. Para você ter uma ideia, e aí todo mundo que já foi em campo sabe, acaba o jogo, muitas vezes você vê os caras colocando lá aquela luz amarela, né? Para poder recuperar o gramado, para poder revitalizar o gramado, para poder jogar lá o adubo, as questões químicas para o gramado tentar recuperar para você poder jogar. Só que se você joga na quarta e se você joga no domingo, não tem como recuperar. É difícil. Por isso que os times estão optando justamente pelos gramados sintéticos. Né? E aí é o que eu falo sobre a questão do calendário. Que nós temos que rever esse calendário para você ter uma qualidade de gramado melhor para os jogadores poderem jogar. Não adianta compararmos a Europa com a nossa realidade. Não adianta. A Europa vive um outro mundo, são outras questões. Os clubes europeus são quase, não vou dizer que são todos, mas quase todos independentes financeiramente. Então, dificilmente você vê uma arena multiuso, um campo de futebol. É difícil. A arena multiuso, muitas vezes que você vê... o campo do Manchester são restaurantes, são hotéis. Esses são os tipos de estádios, muitas vezes, que se tem na Europa. Então, é difícil, é diferente. Não tem como nós compararmos. Agora, tem uma coisa que define tudo isso. A discussão se torna vazia. A partir do momento em que a dona FIFA chancela, autoriza você utilizar esse tipo de gramado, Palmeiras citou. Não tem problema nenhum. Aí o Palmeiras vai se apoiar com razão na autorização da FIFA, os outros clubes, mas a FIFA está aqui, a FIFA me autoriza a usar esse tipo de situação. Então, assim, por todas as discussões que são feitas,
Quem tem que discutir Mas mais sobre isso a regra que dentro da CBF, a CBF é quem determina o regulamento geral de competição. Mas ela pode virar como outros países e falar, aqui não tem sintético. Sim, mas ela Ou outras federações. Sim, mas ela vai fazer isso. Vamos jogar. Não vai. Ela vai fazer isso, ela vai entrar brigando com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, com o Botafogo, né, com o Atlético Paranaense, que já tem esse gramado há um bom tempo. Não vai, é um interesse chamado interesse comercial. E muitas vezes interesses políticos também em relação a não querer brigar. É triste, é lamentável? Quem perde é o futebol? Sim. Quem pode se prejudicar são os jogadores? Sim, né? Porque são eles que vão a campo jogar. Não tem muitas coisas. Mas me surpreende que em 2025 nós estejamos falando do que teria que ser o ponto inicial do esporte, que é o gramado. Sim. É inacreditável, tem evolução atrás de evolução. Entendo quando o Zé fala que não tem que se comparar à Europa, mas a gente pode pegar exemplos como o próprio Liverpool, que vive... Eu falo da realidade econômica dos clubes, que não tem, eles não são obrigados a fazer isso, mas que investem para ter a condição do gramado da forma como tem. Então, assim, a gente reclama de gramado, a gente reclama de calendário, a gente reclama do VAR, que a tecnologia é defasada, da qualidade dos árbitros, e isso aí vai acumulando. E aí? Quer ver, Nath? Tem um ponto importante. Ô, Pedro, você lembra que quando a CBF decidiu olhar mais pela questão do gramado, de adaptação, tudo, ela até disse que quem tinha o gramado sintético tinha que ceder para um treinamento, uma adaptação um dia antes, você lembra? Não foi para frente. Confia. Até porque que calendário vai ter? Vai lá, treina lá, o cara tá jogando no Sul, o cara joga vai jogar quinta-feira, então, não tem como. Brasileiro. Não aí dá. sexta ele viaja. Aí domingo ele vai jogar no gramado sintético. Ele vai viajar sexta de novo para sábado treinar. Não tem como. Que regressa. Eu estou aguardando muito bonito no ansiosamente a CBF falar alguma coisa. Porque senão... Tá esperando? Por enquanto eu estou aguardando o Bubu. Bubu não falou do gramado. Sabe por quê, Bubu? Porque fica essa briguinha, essa discussão, e quem manda mesmo fica lá olhando e não dá, que legal, deixa ele... Tiago, o que o Bubu acha do gramado? Bubu, que gramado você prefere? Como é que você prefere o gramado? Primeiro é uma questão filosófica. Eu defendo sempre a natureza. Eu sou um cara que defendo o verde, a ecologia. Não defendo o Palmeiras, defendo o verde. Então, a grama... Tu tem muito de carro. A grama tem gosto. Já experimentou a grama? Uma vez o João Saldanha, saudoso João Saldanha, o repórter chegou para ele e perguntou assim... João. O que você está achando do gramado? Aí ele pegou um pouquinho da grama, ele mordeu assim, falou, está boa. Então, assim, uma frase do Dunga... Eu vou citar uma frase do Dunga, acho que 2013. Ele falou assim... Chamou o Dunga, se hein? grama sintética fosse boa, a vaca comia. Então, eu estou Isso é repleto de análise. Estou fazendo um preâmbulo para mostrar que eu defendo primeiro a natureza. Que legal, gramado. Eu fui ao show do Sting no Parque do Ibirapuera. Que legal você pisar, sentar na grama ali, sabe? Do caramba. Pra jogar bola depois camarote. Trocou energia. Que delícia pegar a terra, sabe? Bubu, a gente tá falando de futebol profissional jogando no quarto de domingo. Exatamente. Vamos lá. O Pelé jogava onde? Em gramado sintético? Não. Então, o Pelé não jogava, o Garrincha não jogava, o Cruyff... Então vamos usar a chuteira de antigamente. Vamos usar a chuteira de antigamente. Vocês estão borrifando ele. Não, deixa ele vamos terminar. colocar prego na chuteira. Vamos jogar com a bola de capotão, aquela que molha e vira 6 quilos. Vamos lá. Vai lá, Não Bubu. borrife, eu peço que não borrifem ele. Depois de manifestar aqui, filosoficamente, o meu apoio à natureza, ao gramado natural, e contestar o gramado sintético, quero dizer que eu tenho uma veia eurocentrista. Opa! A nata do futebol, a elite do futebol. Aliás, a gente está vendo jogadores que são de elite, né? Jogadores que... Não é à toa que os principais jogadores do país que estão nesse movimento. Não é pé rapado, né? Não é brucutu aí, né? Cabeça de bagre, cintura dura. Só gente de altíssimo nível, que, aliás, já teve passagem na Europa. As 7 principais ligas da Europa, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, França, Portugal e Holanda, não tem gramado sintético. O Brunão me informou aqui, me contou a história como é que foi em Portugal. A partir da temporada 17-18, foi proibido o gramado sintético em Portugal. Naquela oportunidade, só tinha um clube da primeira divisão com gramado sintético Boa Vista. Jogadores fizeram revolta e pediram, não, foram os clubes. Foi uma assembleia extraordinária dos clubes. Na Premier League, qualquer coisa que vai ser aprovada, vamos fazer grama azul, vamos fazer grama roxa, não sei o quê. Se a maioria dos clubes da Premier League aprovarem, está aprovado, entendeu? Tem uma votação Mas lá. aqui também. Aqui também. Que chama. Então,
O Marcos Braz, vamos ser justos, Marcos parece Braz, que só tem lá o ex-diretor de futebol do Flamengo, foi um dos primeiros que começou a atacar a grama sintética. Só que aí na época começou a falar, é clubista, né? Tava aquela mega rivalidade Palmeiras e Flamengo, aí vai o diretor de futebol do Flamengo e contesta a grama sintética, pareceu uma coisa muito isolada e muito clubista. E agora não. A discussão é pro bem do futebol brasileiro, para a saúde dos atletas e tudo mais. Então, eu entendo que se na nata do futebol ninguém joga com grama sintética, o que a gente está fazendo com o nosso campeonato? O Vasco, por exemplo, Vasco da Gama, não o Vasco Matos. Projeto de reforma de São Januário está incluindo agora gramado sintético. Aí você imagina se a gente tem Palmeiras, Botafogo, Galo, Vasco, Grêmio também tem esse plano, Atlético Paranaense. Daqui a pouco, metade pelo menos dos clubes da Série A, Atlético Paranaense não está, mas deve voltar em breve, daqui a pouco metade pelo menos dos times da Série A vão ter gramado sintético. Daqui a pouco a gente vai ter o Campeonato Brasileiro inteiro de sintético. Com essas desculpas, para mim, comerciais, esfarrapadas, de que, não, aqui não bate sol, aqui não bate sol, aqui o campo é assim, aqui chove muito, aqui não sei o que e tal. E, na verdade, é tudo para fazer show. Então, o que o Neymar tem a ver se a Shakira vai cantar no Morumbi, se o Sting vai no Newton Santos, o que o Lucas Moura tem a ver, se o Rolling Stones vai se apresentar na Arena da Baixada, entendeu? Então, assim, porque é pra trazer show. Eu adoro show, eu vou em show pra caramba, adoro show. Mas o futebol brasileiro não pode perder essa batalha, essa queda de braço pra grama sintética. Então eu acho que os clubes tem que fazer ouvir os jogadores, claro que são peças importantes, é o pé de obra ali, é o que vai entrar em campo, vai se machucar, vai correr, vai pisar, vai rolar, vai dar carrinho, vai ralar, entendeu? Mas os clubes podem ainda hoje, talvez, fazer uma reunião, uma assembleia extraordinária e votarem. Gramado sintético, sim ou não. Por isso que eu falei da CBF. Aliás, o Vitor Lorenzon... Os clubes decidem. Mas aí tem que colocar também nessa... Tem que colocar um padrão mínimo de gramado natural. Nessa reunião... Todos os campos com padrão, com um campo bom, não aquele campo esburacado, porque existem muitos campos aí ruins. Mas aí a importância da CBF entrar nisso e entrar com um aporte, e principalmente para aqueles clubes que hoje não dispõem da condição. A Conmebol faz isso. Mas não maquiar, fazer algo para melhorar. Que maquiar também. Mas, Nath, até o Vitor Lorenzon, um abraço para ele, que está lembrando aqui, ele está falando também esse fato da questão das lesões, que o Palmeiras não tem jogadores lesionados no gramado dele, o Atlético, tudo. E aí, Zé, eu vou te perguntar, até como uma pergunta pode parecer leiga, mas é interessante para você trazer alguns jogadores foram lá e se machucaram. Então, o gramado, o gramado sintético Antes de tão vilão... sintético não tinha lesão. Então, tinha lesão em buraco. Já vi o cara reclamar de buraco. A competição o Luizão estava vendido para a Alemanha e se machucou num buraco no Pacaembu. O debate, para mim, não é o sintético. Exato. A competição que mais paga no Brasil, que é a Copa do Brasil, que a CBF gosta de falar e tal, ela é disputada nas suas primeiras fases em gramados horrorosos. Então... A movimentação tem que ser por um gramado melhor, não por essa de esse sim, aquele não. E esse movimento não vai existir. Não vai existir. Porque senão fica uma conversa vazia, Pedro. Ela é vazia. Zé, fala a verdade. Sim, o jogador vai lá e fala assim, eu não gosto. E aí, eu repito, todo o direito de reclamar e tem que lutar mesmo pelo que eles querem para fazer um grande espetáculo. Aí um clube se sente ofendido, ele vai lá e lança nota, também com total direito. E a CBF, que está numa linha macro, que deveria chegar e falar assim, posso falar uma coisa? Então, isso aqui, vocês estão toda hora falando, vai ter agora o Campeonato Brasileiro, nós vamos fazer isso. A CBF mandou embora o CNM, né? Mandou. A CBF conseguiu ter um padrão de arbitragem? Não. Você acha que a CBF vai conseguir fazer com que os times tenham um padrão de gramado? Porque ela vai ter que colocar ajuda. Tem times que não tem. É o que eu falei. Por que eu falo sobre a questão, e aí eu falo da Europa, né? Que a gente não consegue competir? Porque eu falo em questão de dinheiro. Os clubes optam por colocar o sintético, como o Bubu falou, como nós já explanamos aqui. É questão de dinheiro, é questão comercial. E os calendários, e o nosso calendário é massacrante. Por exemplo, para alguns clubes que não têm estádio, que precisam no Rio de Janeiro, né? Que muitas vezes você tem os clássicos quarta, domingo, você tem um time que joga um dia, joga no outro, dependendo do estádio, dependendo do jogo, porque eles querem ganhar mais dinheiro e tal.
Eles pensam no lado financeiro. Tem times que dividem estádio, né? Isso, tem uma Nordeste. série de coisas, fatores extra-campo que influenciam muito na decisão de colocar a grama sintética. Agora, você precisa escolher a grama sintética, você precisa saber, consultar os teus jogadores e entender. Porque eu volto a falar, se a FIFA autoriza, entendeu? Os clubes vão ter o respaldo da FIFA para autorizar. Aí tem que ter a CBF. A CBF vai fazer isso? Ela vai comprar essa briga? Não vai comprar essa briga. Ela não vai. Eu não acredito. Particularmente, se eles comprarem a briga, eu venho aqui e falo assim, parabéns, CBF. Agora, eu acho muito difícil. É muito difícil. O Depay acabou de postar. Eu queria falar da parte internacional. Eu estava acompanhando o Lugano, brilhante Lugano, né? Sempre trazendo coisas diferenciadas. Ele falou da semifinal da Libertadores, que o Botafogo meteu 5-0 no Penharol. Boa parte dos casos, o Penharol nunca tinha jogado num gramado estranhado. Não é que é desculpa para isso, tomou 5-0. Peraí. O primeiro tempo do jogo foi em grama natural? Não, foi 0-0. Vai da partida do Penharol no primeiro tempo do jogo. Aí trocaram o grama e por isso eles perderam de 5 segundos. Então, não quer dizer, Henrique comendo a bola? Quer dizer que o resultado foi por conta disso. Fala com o Lugano, vai discutir com ele. Não, você tá traindo, você que tá aqui, ó. Eu tô falando. Pô, o Penharol eu respeito a opinião e a fala dos outros, entendeu? Eu respeito, inclusive. Então tá, vai discutir com o Lugano, cara. Vai lá. Isso não faz sentido. É o seguinte, ele deu essa informação, ele é uruguaio, boa parte dos jogadores do Penharol estranharam. Os caras não conheciam. Mas no primeiro tempo conseguiram jogar. Então tá bom, vai lá discutir. Mas é. Então é o seguinte, eu posso falar? Pode. Tá, muito obrigado. O debate é isso. Então é o seguinte, a FIFA faz as principais competições dela, faz em gramado natural. 0 primeiro tempo. Não faz gramado sintético. Então, por exemplo, o Brasil, se a gente começar a fazer um mundinho à parte, a gente chama párea no mundo. Você tem razão. Vamos ficar no nosso... Todo mundo vai ter gramado sintético. Beleza, então todo mundo joga aqui. Gramado sintético. Aí a gente vai jogar as competições internacionais. Pode ser aqui na América do Sul, pode ser competições mais importantes da FIFA no mundo, e aí tudo o resto é mundo natural. É legal isso? É isso que a gente quer? Isso aí, é a gente ser, entendeu? Nem competição. Uma coisa à parte do mundo, entendeu? Somos isolados aqui, nós somos o país do futebol sintético. Vamos mudar o apelido. Meio no natural. Então se o mundo caminha para o natural, aposta no natural, investe no natural, defende isso, nós não. Por conta das nossas desculpas, dos nossos problemas, das nossas ambições financeiras, vamos fazer um futebol à parte. Nosso futebol é esse aqui, artificial, e o resto do mundo joga. É isso legal? É isso que a gente quer? Tá todo mundo defendendo grama boa e natural. Só que o debate não é tiro sintético, porque todos os outros estádios vão ter grama boa. Se tirar o sintético, muitos estádios vão continuar com grama ruim. É porque reduzir ao tiro sintético, para mim, não é. Não, eu não acho. Por isso que eu estou dizendo. Eu acho que a questão, primeiro, tem que entender. É diferente. As questões financeiras dos clubes europeus são totalmente diferentes da nossa. A nossa realidade é outra. Essa é a grande dificuldade. Por que então os clubes optam por multi-arenas? Arenas que são, têm opção de show, de uma série de coisas. Porque eles vão utilizar isso para benefício financeiro. Pagar conta, não tem jeito. Tem show pra caramba, cara. Sim, mas em estádio... Sim, Bobo, mas tecnologia... Tem mais show, muito em mais estádio, Bobo. Mas tem mais show e tem mais condição de em manter estádio, o gramado fantástico. Tem um show que você joga... Tem o show no domingo e você vai jogar na segunda-feira? Cara, eu lembro quando a FIFA... Mas não adianta você contratar grandes jogadores. Quando a FIFA começou a liberar gramado sintético... Eram exceções no mundo por questões climáticas. Bobo, mas nós estamos falando de 3 campos sintéticos. Nós não estamos falando de 30. Está aumentando. Nós estamos falando de 3. Aumentando não, aumentou para 1. Atendeu. O Grêmio está falando, o Vasco está falando, o Galo vai fazer. Aquilo que você me falou, aquilo que você falou sobre posicionamento de sol, de grama, isso existe, Bobo. Não, existe. Isso existe, então influencia. Se você vai construir um estádio, você tem que saber o posicionamento do sol, quando ele se põe, quando ele nasce. Isso existe. Tudo bem, por exemplo, eu vou falar do Ajax, que é... Sabe, tem uma série de outras coisas. O Ajax, em 96, ele fez a arena, que hoje é Johan Cruyff Arena, que serviu de modelo para quase todas as arenas. Aqui no Brasil, você pega o Atlético Paranaense, tomou como modelo... O Ajax jogava numa espécie de Vila Belmiro, que era o estádio Demir, que era um estádio raiz, tal, o Ajax do Cruyff, tal, fez muito sucesso assim. Quando o Ajax fez a Arena de Amsterdã, 96, o gramado não pegava. Era literalmente um pasto. É um gramado natural, como todo mundo queria, e não funcionava. Foram os primeiros anos ali terríveis, e o Ajax perdia, a Holanda perdia. Acho que você chegou a jogar. Sim, né, fiz a inauguração desse estádio. Dois anos. Joguei na... Então, mas assim, eles arrumaram uma solução natural.
discutiu-se isso, pô, não tem jeito, cara. Mas é porque, sei lá, porque a Holanda é fria, porque tem neve, porque o estádio é assim, porque tem cobertura, Mas porque qual passa é ônibus Bubu, embaixo. mas qual não sei é o o quê. custo? É. Qual é o custo? É isso que eu estou dizendo. O que a CBF vai ter que chegar junto, custo né? para os clubes brasileiros seria muito alto. O PSV não joga de quarta e domingo. O Ajax. O Ajax, desculpa. Eles não têm a frequência que nós temos aqui de jogos. É isso que eu estou dizendo. O brasileiro, o clube brasileiro, infelizmente, opta pelo sintético, entendeu? Porque nós não temos condições financeiras. Eles optam pelas questões Mas aí financeiras para ter parte da confederação também é arrumar uma alternativa, sintético ou não, de arrumar uma alternativa para melhorar o futebol. Vai fazer. Porque não adianta o Brasil ir para fora e trazer jogadores extra classe e esses jogadores olharem para alguns gramados e falar, 7 rodadas do campeonato eu não jogo porque tem sintético. Mas então põe na cláusula no contrato. Aí o diretor vai chegar e falar assim, você não vai jogar no sintético, então vamos fazer uma cláusulazinha aqui, ó. No sintético não vai, tem um contratinho aqui e tal, tem um monte de coisa. Por exemplo, quer ver um exemplo? Como o jogador pode chegar e falar assim, ó, eu jogo, financeira? mas eu quero um seguro, porque se eu me machucar, eu quero tantos mil de seguro, porque eu machuquei, eu vou perder. O que eu mas acho não que é vai assim. um pouquinho, o debate não é sintético ou não. Os jogadores, eles podem, inclusive, quando os jogadores fazem um barulho para fora, eles podem fazer o mesmo barulho para dentro. Eles têm peso para cobrar a diretoria. Você acha que tem peso na CBF, ô Pedro? Não, a CBF ela vai entrar num outro momento, Edu. Primeiro tem que conversar no clube. Você quer ver um exemplo muito claro? Qual o estádio mais emblemático do Brasil? Maracanã. O Maracanã, recentemente, quando estava naquele impasse de saber quem ia comandar, se era o Flamengo, se era o Fluminense, se era uma gestão compartilhada, se era o governo, se ia ter licitação, se o Vasco ia entrar na licitação, o Maracanã, naquela bola dividida, Flamengo e Fluminense deliberadamente não investiram o que deveriam para ter um grande gramado. Então. Era caro demais para algo que não era deles. Eles faziam uma gestão temporária e para ter um baita gramado precisava de um investimento altíssimo. Por que o Corinthians tem o principal gramado do Brasil? Porque tem um sistema de refrigeração ali por baixo, construído que na é época. caro, que foi vale $1 milhão. Tem um dinheiro investido ali para a coisa ser boa. Flamengo e Fluminense, na época, por entenderem que a gestão ainda não era definitiva do Maracanã, viraram e falaram, opa, eu não vou pagar por algo que não é definitivo. Então, o debate ele não é esportivo, o debate ele é de grana, ele é comercial. Quando não era deles, eles decidiram que não. E toda vez tinha que fechar Maracanã 30 dias, tinha que fechar Maracanã 20 dias. O que fez a Comebol para fazer a final A Comebol ficou numa queda de braço porque queria 30 dias fechar para cuidar, porque a Comebol tem uma direção de gramados. É comandada por 2 brasileiros, inclusive. 2 brasileiros comandam a direção de gramados das competições da Comebol. A CBF não tem isso. Então, o interesse não é. O Fluminense e o Flamengo, só para dar um exemplo, naquele momento não era interessante fazer esse aporte. Então, como é que você vai dizer para mim que as pessoas estão preocupadas em desenvolvimento do jogo? As pessoas estão preocupadas com a grana. Aí depois, passou um tempo, a gestão passou a ser... fez o investimento mínimo, Pedro, o gramado melhorou minimamente, mas ainda não é brilhante. Então, você está sempre ali no limite porque você não quer investir. Então, esse é o ponto, Pedro. Eu vou trazer uma informação aqui, eu não posso citar o nome da pessoa que me passou a informação, até pedido dela e respeitando a opinião e o pedido. A Federação Portuguesa coloca gramado para os seus pequenos, os times menores que não têm condição, para garantir a qualidade e depois desconta suavemente do que os clubes têm a receber. A federação garante. Pois é, pessoal, todo mundo sabe que o Palmeiras aí está passando por um momento de, podemos dizer assim, de transição, um momento onde torcedores exigem reforço, mas não só reforço, né? Exigem a postura de um time campeão. Como seria esse time, né? A gente sabe que uma equipe de futebol, a gente não pode cobrar só treinador e jogadores, né? Principalmente a gente não pode cobrar só treinador, né? Principalmente que quando sai jogadores, não tem reposição, não tem as peças certas, né? O Palmeiras até fez algumas contratações, mas aquela contratação que chega, né? Causa impacto, que chama a atenção da mídia, que a gente sabe que vai fazer diferença, ainda não tinha chegado, né? E começa a se especular, e o nome dessa vez agora é Vitor Roque, pessoal. 149 milhões por Vitor Roque, né? O Palmeiras já acertou ali com o Barcelona, né? Daria a parte de valores já foi definida, né? Agora é só questão de tempo para acontecer o anúncio. Eu sei que muitos vão dizer aí, mas será que Vitor Roque vem? Pessoal, pelo andar da carruagem aí, 90% para ele vir, né? Acertou parte de... O mais importante era o clube, né? Que é o Barcelona, né? Já definiu. Agora tem que ver se o Betis libera
libera o jogador antes da janela do meio do ano, né? E o jogador tem contrato, se eu não me engano, até ao meio do ano, e o Palmeiras quer o jogador para agora, né? Eu acho que não vai ter dificuldade, até porque o Palmeiras vai dar com certeza, consequentemente também, né? Tem que se pensar nisso. O Palmeiras vai dar alguns valores ao Betis ali. O jogador não vem sendo aproveitado, talvez eu acho que hoje é o terceiro atacante do Betis, então não teria por que dificultar, né? Palmeiras, como eu disse, corre o risco de não se classificar no Campeonato Paulista, por isso a pressão aumenta, né? Aumenta principalmente para Leila e Alexandre Barros, né? A gente sabe que, vamos ser realistas, pessoal, a Leila, quando fala de administração, nota 100, mas quando fala de entender de futebol é nota 0, né? Ela não entende de futebol, né? Precisa de um cara ali por trás que oriente ela, né? Parece que esse cara não tem ainda no Palmeiras, né? E a gente espera que isso aconteça, né? Que ela venha, como é que a gente possa dizer, ganhar experiência, né? E ver como é que funciona o mundo do futebol, né? O mundo do futebol não é só vender jogadores, né? Não é só trazer jogadores jovens, né? Tem uma hora aí que você vai ter que, primeiro, abrir mão de certa vaidade, abrir mão de valores, né? Para trazer um cara que chegue, chama responsabilidade, bata no peito e faça diferença na equipe, né? Não é que os jogadores que o Palmeiras trouxe nessa janela não seja bom. É bom para compor o elenco, né? São bons jogadores, né? E outra coisa, a gente sabe que nem sempre um jogador, quando chega num clube grande como o Palmeiras, vai despontar logo na primeira temporada. Faz parte, adaptação, né? País novo, língua nova, futebol não conhecido, então é normal, né? Mas não, Vitor Roque é aquele cara que já conhece o futebol brasileiro, sabe como é que funciona, sabe da responsabilidade que tem, sabe o que é Palmeiras. Então, sem sombra de dúvida, para mim é o principal reforço dessa janela de transferência, seria Vitor Roque no Palmeiras, né? Para você, torcedor, deixa aqui a sua opinião. Concorda com a chegada de Vitor Roque? Pois é. Se sim, deixa aí nos comentários, né? Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.